faço parte do Ministério Filhos da Promessa. Então passa lá no nosso canal, se inscreve e deixa o like. E agora vamos adorar e louvar ao Senhor. Pessoal, vamos cantar o sabão lava-lava. Vamos! Sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas se presta, levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas se presta, levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá.
nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecemos. Gálatas 6:9. Ei, meus amores, minhas crianças amadas da Tia Nayala, hoje nós estamos aqui para contar mais uma história muito legal. E hoje nós teremos a participação da Tita! Oi, tudo E bem, da crianças? Mili! Oi, gente, eu sou a Mili. E sabiam que as duas estudaram a nossa história porque elas vão ajudar a Tia Nayala hoje? É Mas antes de mesmo. qualquer coisa, Tita e Mili, nós devemos Orar! Então agora, criança, feche os seus olhinhos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, porque é com Ele que nós vamos conversar agora. Senhor Deus, nós te amamos, Pai, nós te adoramos. Queremos, Pai, reafirmar aqui o quanto o Senhor é santo, poderoso, fiel, justo, nosso amigo, onipresente, onipotente, onisciente, Pai. Nós te amamos, Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, Pai, hoje e para sempre. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa ministração. Te agradecemos, ó Pai, por cada criança que está assistindo. Que a tua palavra agora, Pai, venha como uma sementinha ser plantada nesses corações. Que ela possa crescer e frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, toma lugar agora e conduz essa ministração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém! Então, meus amores, a Tia Nayala vai contar uma história de uma criança não, de um adolescente. Ele iniciou essa história adolescente. Sabe aonde está na Bíblia? Crianças, como se a Tia Nayala sempre fala, toda a história que aqui nós ministramos está na Palavra de Deus, não é, Tita? Isso mesmo. Então, a história que nós vamos contar hoje está lá em Gênesis. Vamos ver aqui o versículo. Tia Nayala vai falar com vocês. A partir do capítulo 36. Então, vocês, ó, se quiser pedir papai e mamãe para ler para vocês, vocês vão ouvir a história desse personagem bíblico que Tia Nayala vai contar agora. Mas sabe de quem que a Tia Nayala está contando? A história de quem, Tita? De José! História de José. José era filho de Jacó. Vocês sabiam que Jacó tinha um amorzinho especial por José? É mesmo. Sabe por quê? José era filho da sua velhice. Quando Jacó teve José, Jacó era mais velho. E tinha mais uma coisa. Jacó era filho da esposa preferida. Ó, José era filho da esposa preferida de Jacó. Então, ó, sabe o que um dia... eu sei quem vai contar. A Mili vai contar o que José fez. Ó, o que Jacó fez para José. Olha o que Jacó fez para José. Ele fez uma túnica linda para José. E José ficou bem feliz, né? Eu acredito que sim. Era uma forma, sabia de quê? De mostrar que José seria aquele filho que receberia as bênçãos que era feita para o filho primogênito, para o filho mais velho. Ô, Tia Nayala, Oi. e eu li lá também que os irmãos dele não ficaram felizes, né? Porque ele recebeu essa túnica mais linda. Eles ficaram muito bravos. Eles Crianças, ficaram com ciúme. Eles tiveram um sentimento muito ruim. Eu creio que eles tiveram inveja de José. Isso é um sentimento bom, criança? Não. Ai, gente, inveja é pecado.
sabe o que é pecado? Vamos junto, crianças. A tia Nayala vai fazer um movimento e vocês vão ajudar. Pecado é tudo aquilo que eu penso, vejo, escuto, falo, sinto e faço que não agrada a Deus. Então, criança, memorize isso para que você não peque. Não é fácil, mas hoje nós vamos aprender muita coisa com José. Então, crianças, José um dia ele teve um sonho. Sabe qual sonho que José teve? Qual, tia? Eu quero saber. Vocês lembram, crianças, qual sonho que José teve? Eu não. Eu me lembro, tia Nayala, eu lembro mais ou menos, bem mais ou menos. Você lembra mais ou menos? Eu sei que ele teve mais de um sonho, aí eu tô com medo de confundir. Ele teve um sonho que teria uns 12 trigos, e aí o trigo dos seus irmãos se baixavam para os trigos dele. E aí os irmãos falaram, o que é isso? Você quer dizer o que com isso? Ficaram muito bravos. Mas aí depois ele sonhou de novo. Ele sonhou que tinham 12 estrelas, o sol e a lua, e todos se prostravam para José. Os irmãos dele ficaram muito bravos e começaram a odiar José, falando, o que você acha? Você acha que você vai comandar todos nós? Que você vai governar todos nós? Mas José só estava interpretando aqueles sonhos que o Senhor tinha dado para ele. Vocês acreditam nisso, criança? Eu acredito. Eu acredito. E eu fiquei sabendo que José era conhecido como o sonhador, né? Porque esses sonhos eram sonhos de Deus, não era? Isso mesmo, Mili. Ele era conhecido como sonhador porque o Senhor revelava, dava as interpretações dos sonhos. Sabe o que é interpretações, criança? É o significado. O que era aquele sonho? Às vezes a gente sonha com uma coisa e existe um significado. José, o Senhor revelava para ele o significado dos sonhos. E aí, sabe o que aconteceu? Os irmãos de José ficaram com muita raiva. Mas esse irmão. E aí eles foram cuidar das ovelhas. Os 12 irmãos, crianças não foram assim? Os 12 irmãos foram cuidar das ovelhas. E aí Jacó, que é o pai deles, falou, José, vai lá olhar com seus irmãos, se eles estão precisando de alguma coisa. E aí José foi lá olhar com os irmãos. Mas eles estavam lá assim, olha, eu acho que a gente devia matar José. Gente, olha o que os irmãos estavam falando. Nossa, como matar irmão? Eles são maus. Vamos matar esse irmão porque ele tá querendo, ele tá se achando. Eu acho que, Aí um irmão falou assim, não, a gente não pode levar esse fardo, a gente não pode ficar isso na consciência que a gente matou um irmão nosso. A gente não pode fazer isso. E aí José chegou. E sabe o que eles fizeram? Resolveram não matar José. Mas eles jogaram José num poço muito fundo. Deixa aí, ele vai morrer, não vai ser a gente que matou, eles pensaram, né? Não vai ser a gente que matou, mas ele vai ficar aí até morrer. E aí eles tiveram uma ideia de sujar a túnica, né? Que eram as vestes de José, de sangue, e levou para Jacó, que era o papai dele, para falar, olha, papai, que triste. Ele foi morto por um animal. Gente, vocês acreditam tanto que Jacó sofreu? José era o filho amado e querido. Mas, tia Nayala, eu ouvi dizer que quando eles voltaram pro papai deles, na verdade eles tinham vendido ele, não? Chimili me lembrou. Tia Nayala tinha pulado esse assunto que é muito importante. Estavam passando os ismaelitas pelo caminho. E aí eles tiveram uma ideia de vender José para os ismaelitas. Que horror! Não é, Tita? Muito feio. E aí eles venderam, eu falava, vocês querem comprar um escravo? Os ismaelitas falaram, sim, queremos sim. Olha, por alguns trocos. Eles disseram, ainda nós vamos levar um dinheiro para casa. Isso, Mili, bom lembrado. Os ismaelitas levaram José
para o Egito como um escravo, gente. Que triste, José, que nada tinha sofrimento de José. Nossa. Foi nessa hora, Tia Mili, bem Nayala, lembrado, é. que aí eles foram embora para a casa do pai e levaram a túnica. Isso mesmo, foi Toda isso suja mesmo. de sangue. É. Jacó ficou tão triste, Jacó chorou, Jacó se Tadinho de entristeceu Jacó, demais, não é? Muito Jacó triste. ficou muito triste. Eles contaram uma mentira. Ah, mas o pecado leva a gente a fazer cada vez mais. Lembra que o pecado é um tijolinho e aí vai fazendo um murinho. Cada vez que eles faziam, a inveja já era um pecado, aí o ódio já era um pecado, e aí a Sim. mentira vira um pecado, e um pecado vai puxando o outro. Um outro pecado. É, como nós aprendemos, pecado é tudo aquilo que nós vemos, pensamos, ouvimos, falamos, sentimos e fazemos que não agrada a Deus. Assim, criança, nós também às vezes pecamos, não é? E a gente fica muito triste quando a gente faz alguma coisa errada, né, tia Ah, Nayala? mas desagradar a Deus não é legal, né, Não Tita? é, não é legal. A gente aqui, ó, o pecado deixa a nossa face triste, deixa a gente com um semblante, né, muito feio. Imagina a cara dos irmãos de Jacó, de ver, tudo feia, de tanto pecado que estava naquele coração. E sabia, criança, que às vezes também a gente peca, não é? Às vezes a gente faz coisas que não agradam ao papai, que não agrada a mamãe, que não agrada aos nossos irmãos. Quando a gente bate no irmão, briga, fala palavrão, desobedece o papai e a mamãe. Quando nós escutamos as músicas que não são do Senhor, que nos ensina cada coisas feias. Muito Quando feio. nós falamos mal das pessoas, dos amigos, dos familiares. Quando nós escutamos fofoca, quando nós temos sentimento de raiva, de inveja, de ódio por alguém. E quando nós fazemos maldades também, né? E desobedecemos. Então, os irmãos de José estavam com muitos pecados. Isso não era legal, crianças. Mas José, crianças, foi. Jacó, papai de José, ficou muito triste. Mas como a gente estava falando, José foi vendido como Escravo. escravo. E aí os ismaelitas chegaram e ficaram lá no Egito. Quem quer comprar um escravo? Quem quer comprar? E aí Potifar, que era um comandante lá do Egito, falou: eu vou comprar esse escravo. Quanto ele custa? E aí pagou e levou Potifar. E levou José para o reino, para um lugar muito bom. Crianças, vocês estão vendo que mesmo José, no meio desse monte de coisas, de acontecimentos ruins, o Senhor tem guardado José? Mas José estava triste? Ah, ele estava triste, sim, né? Eu imagino que ele estava, olha, distante do papai dele, que o amava tanto, sentindo tudo aquilo que os irmãos dele tinham feito, vendido como escravo. Mas mesmo assim, o Senhor às vezes ele está cuidando da gente em silêncio. Ô, tia Nayala, Oi. eu ia ficar com muito medo de ficar longe da minha mamãe, do meu papai e dos meus irmãos. Nossa, eu não consigo nem imaginar como que José estava se sentindo nesse momento, porque ele estava num lugar que ele nem conhecia ninguém, num lugar totalmente estranho, com pessoas estranhas. Nossa, como Deus cuidou dele, né? Ah, tá vendo, Mili? Por isso que a gente tem que ter os nossos olhinhos espirituais para ver o cuidado de Deus, Mili. Imagina que ele poderia ser vendido para homens muito maus, que poderiam fazer tudo de mal para José, não é Sim, verdade? É verdade. Tem tantas pessoas. A minha mãe estava me contando que tem homens maus que roubam crianças. Verdade. E eles fazem muitas coisas feias com essas crianças. Tem homens que matam, tem homens que vendem para outras pessoas. Ai, que medo. E aí a gente nunca mais vê o papai e a mamãe. E aí eu fico com muito medo, porque a gente ouve a história de José e fica bem parecido com o que acontece hoje, né? Verdade, Mili, você tá certinha, crianças. Existem muitas crianças, pessoas maldosas que roubam crianças, que fazem coisas feias com crianças.
E nós temos que tomar cuidado com isso, porque ninguém quer ficar longe do papai e da mamãe. Por isso, quando a mamãe está andando na rua, fala, dá a mãozinha. Não vai lá fora brincar sem avisar o papai e a mamãe, sem a mamãe junto. Quando vai passear nos lugares, não fica longe do papai e da mamãe. Por quê? Ficar longe dos pais, que é o nosso abrigo, é quem nos protege, é muito ruim. E eu acredito que José, como um adolescente, devia estar com muito medo e muito triste com toda aquela situação. Sim, por isso que eu não saio de perto da minha mamãe quando nós vamos passear. E sempre quando a gente sai, sabe o que a gente faz? A gente ora e pede ao Senhor para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal. Amém, Tita, isso mesmo. A gente deve confiar que o Senhor está conosco o tempo inteiro, porque a palavra dele fala que ele nunca, ele jamais vai nos abandonar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? É mesmo. Porque imagina, eu confio que o Senhor está comigo, então eu vou andar no meio da rua? Não pode, senão o carro vai me atropelar, né? Então a gente deve fazer a nossa parte e confiar, porque o Senhor está conosco de verdade, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Não é, crianças? É verdade. E Tia Nayala, a minha mãe também fala para eu não conversar com estranhos. E aí eu não converso, sabe? Mas aí quando eu vejo um estranho, eu corro para minha mãe. Eu corro mesmo. E a minha mãe fala, vamos orar, porque ele também é filho de Deus e a mamãe abençoa ele. Mas a mamãe não deixa eu chegar perto. É verdade, Mili, porque tem pessoas que são más, mas elas chegam com total amor. Sabia? Às vezes elas chegam para oferecer uma bala, ou às vezes chega, faz um carinho e senta a gente no colo. Então, às vezes a gente tem que, ouvir o papai e a mãe e sempre só aceitar as coisas quando o papai e a mamãe autorizar. Mesmo que a pessoa, sabe, a Tia assistiu uma vez uma televisão, que existem pessoas más que pegam cachorrinhos e andam com os cachorrinhos nas ruas, chamando as crianças para brincar com o cachorrinho e vai lá e rouba a criança do pai e da mãe. Olha para você ver até onde vai a maldade das pessoas. Por isso que mesmo que a pessoa te ofereça coisas que parecem ser muito legais para que você fique longe do papai e da mamãe, você diga gente não pode ir. Não. E isso que nós devemos fazer? Falar? Não. Mesmo que seja muito gostoso e que você queira muito fazer isso, diga não. Vá para o papai e para a mamãe, onde é o seu lugar seguro. Mas José não estava seguro longe do papai. Mas Deus estava com José. Deus estava cuidando de José. E José foi para a casa de Potifar. E Potifar acabou que colocou José como mordomo. E José tinha tudo do bom e do melhor. Todo mundo, José dormia, acredito eu, numa cama muito boa. Comia do bom e do melhor. Mas vocês não acreditam o que aconteceu. A esposa de Potifar gostou muito de José, porque José era um homem muito bonito. E ele era novo, tinha um corpo muito legal. E a esposa de Potifar gostou de José e queria namorar com ele. Mas José, como um homem de Deus, vocês acham que José aceitou isso? Mas Tia Nayala, ela era casada. Verdade, Milha, era casada com Potifar e estava querendo o José. Ela queria namorar com José? Queria ficar com José. Não pode, Tia Nayala. Não pode. Vocês lembram que o papai e a mamãe, o Senhor fez o relacionamento e o casamento perfeito para que o homem e a mulher fiquem juntinhos para sempre. Então o casamento de Potifar com a sua esposa era para sempre e ela não podia estar querendo José para ficar com ela, poderia? Não. De jeito nenhum. Mas José, crianças, falou não. Gente, tá vendo como José nos mostra que nós devemos ser fortes, que nós devemos falar não para o pecado, não para as tentações, mesmo que elas se parecem boas, que eu acredito que a esposa de Potifar deveria ser bonita, né? Potifar era um homem muito importante, então eu acredito que belas mulheres gostariam de casar com ele. Naquela época, né, Tia Nayala, ele podia escolher. E eu Com acredito certeza. que... Então você acredita, Mili, que ele escolheu uma mulher bem bonita? Eu acredito que ele escolheu uma mulher bonitona, viu? Então nós podemos acreditar que José, mesmo diante de uma tentação,
diante de uma coisa que os olhos dele poderiam ver que era uma coisa boa, mas o coração dele que estava em Deus mostrou para ele que não era legal e que não era bom. Aí ele resolveu amar a Deus, não era? E ele resolveu obedecer a Deus, né? Todos Isso os mesmo. ensinamentos que ele tinha no Senhor. E ele falou não para o pecado, ele falou não para a esposa de Potifar. E aí, gente, ela tentou de novo. E aí, sabe o que José fez? Falou não de novo! E aí ele falou não, mas ela ficou muito brava porque ela não gostou que José falou não. E aí ela rasgou suas vestes e fingiu que José tinha agarrado ela e começou a gritar para Potifar falando que José tinha agarrado ela, tentado alguma coisa com ela, mas na verdade José, não tinha feito nada. Ele Ela correu? correu dela, saiu, jogou as roupas nela, porque ela tirou a roupa e jogou nele. Ele, tirou a roupa que ela tinha jogado nele, jogou nela e, Correu. cascou fora. Eu li, tia Nayala, que ela pegou a túnica dele e fingiu que ele havia tentado agarrar ela, não foi isso? Mas você que estudou ela a Bíblia, pegou- não estudou também, Mili? Eu estudei, Gente, eu tô Mili veio lembrada. pra acrescentar muito pra gente. Então, ela pegou a túnica de José. Gente, mas essa esposa não estava fazendo o que agradava a Deus. Mas José escolheu agradecer a Deus, agradar a Deus. E aí o que aconteceu? Potifar chegou. E ele acreditou em sua esposa. E sabe o que aconteceu com José? O quê? O que aconteceu, tia Nayala? Mandou prender José. Coitado de José. Gente, José não tinha culpa. Imagina que sofrimento. José já tinha, ser odiado pelos seus irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, e agora, ser lá tentado pela mulher, e ele falou não, e depois ele foi preso. Por ter obedecido, acredito eu que ele deve ter falado, poxa, né, não fiz nada e estou sendo preso. Mas lembra desde que a tia Nayala falou que Deus nisso? Quem estava com José? Deus estava com José. E aí sabe o que aconteceu? O copeiro e o padeiro-chefe também foram presos porque eles fizeram uma coisa muito errada com Potifar. E aí eles foram presos. Sabe para onde que eles foram? Para a mesma cadeia. prisão que José estava. E aí chegou lá. Eles ficaram lá também. Ai, meu Deus, nessa prisão. E um dia eles tiveram sonhos também. Eles ficaram lá há muito tempo, tia Nayala? Ficaram muito tempo, sabia, Tita? E um belo dia, eles tiveram um sonho. O copeiro e o padeiro-chefe. E aí, sabe o que José fez? Eles acordaram, José olhou para eles estavam meio atordoados, assim, meio apavorados. E aí José, por que vocês estão assim? E aí eles contaram o sonho para José. E José falou o significado dos sonhos. Criança, e não era bom. O do padeiro-chefe sabe o que era? O quê? Ele tinha sonhado. Deixa eu tirar ela lembrar o que era uma comida que ele colocou na cabeça dele e os passarinhos vinham comendo a cabeça dele. Comendo. E aí, sabe qual a revelação que Deus deu para José? Qual? Que em 3 dias, Potifar ia mandar degolar a cabeça dele. Que horror! E os passarinhos iam comer aquela carne, a cabeça dele. Gente, que terrível! Mas o Senhor revelou, José falou, né? E aí, o copeiro sonhou que ele estava com Potifar novamente. E ele entregava um copo para Potifar. A tia Nayala deve estar errando um pouquinho nesse sonho. Ô tia Nayala, Sim. fala assim que ele sonhou que viu uma videira. Isso mesmo. Isso Uma videira mesmo. com 3 ramos. Isso mesmo, Mili. Lembrou, tia Nayala? Uma videira com 3 ramos. E aí ele enchia um copo e entregava nas mãos de Potifar.
E aí, Tia Nayala, sim, ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. E essa taça, e aí ele deu uma taça que estava com esse vinho. É isso, não é? e isso e deu essa taça O faraó, né? para um homem. E aí o que José revelou? O Que quê? em 3 dias ele seria livre, solto daquela prisão. Que E legal. que esse copo que ele tinha sonhado seria o copo que ele entregaria na mão de Potifar. Olha para vocês ver, crianças. E aí ele falou assim com o copeiro: você vai ser solto daqui 3 dias. Eu revelei o sonho a você, mas você deverá falar de mim para Potifar, para que ele possa me soltar. E Ô, tia aí, Nayala, sim. e quando José estava lá, José estava reclamando? Não, ele não estava reclamando. Creio eu que ele estava orando e crendo na palavra do Senhor, que ali a obra dele seria feita. Ele não estava reclamando. Ô, Tia Nayala, você lembra que eu falei que José era conhecido como sonhador? Sim. Ele lá na casa dele, enquanto ele morava lá com os irmãos, ele sonhava e tinha interpretação. Isso. Agora, de novo, né, Tia Nayala? Deus estava usando ele de novo para interpretações, né? Ah, está vendo, Mili? Mas por que o Senhor continuou falando com ele? Porque ele estava falando não para o pecado. Ele continuava com o Senhor. Ele continuava fiel ao Senhor. E como As- você disse, ele nem estava reclamando, né? Não estava. Assim somos nós, crianças. Às vezes, a gente está passando por alguma dificuldade ou querendo fazer alguma coisa de errado e às vezes a gente cede para fazer, acaba fazendo a coisa de errado e ainda reclama, faz pirraça. E José nos mostra que mesmo diante da dificuldade, José não reclamava. E José falava não para o pecado. Ele foi firme, ele foi forte na obediência ao Senhor. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Em 3 dias, O quê? o padeiro, eles fizeram uma grande festa, soltaram o copeiro, que realmente foi lá entregar o copo na mão de Potifar, assim como o José tinha revelado. E o que aconteceu com o padeiro? Foi condenado à morte. Ai, Foi degolado no 3º dia, na mesma festa, e assim como também José tinha revelado. Crianças, isso é muito triste, né? Mas vocês lembram que José tinha falado com o copeiro para ele não esquecer dele e falar também para eu lembro. Potifar sobre Você ele? falou. Eu lembro, Tia Mas Nayala. ele esqueceu. Assim que ele foi solto, ele nem lembrou mais de José. Vocês acreditam? Coitado Ai, de tadinho de José. Passaram 2 anos, José E José na reclamou? prisão. Não, José não reclamou. Não? José estava na prisão, lá ele ficou. E sabe o que aconteceu? O rei teve um sonho. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou que 7 vacas estavam subindo no rio. E as vacas eram grandes, formosas, todas fortes, e elas bebiam água naquele rio. Mas de repente, subiu logo atrás 7 vacas magras e feias. E essas 7 vacas magras engoliam as vacas gordas. Oh, Gente, que sonho é esse? Que doido, sonho não ruim. é? é mesmo. Muito doido, Tia E Nayala. depois, sabe o que o rei sonhou? Com 7 espigas de milhos lindos, grandes, todos assim, ó, de farturas, inchados e amarelinhos. E logo depois, 7 milhos murchinhos, todos acabados, velhos. E nessa hora, o rei ficou meio aflito. E aí o copeiro lembrou na hora de José. Lembra o José que era o sonhador? Que revelava os sonhos, as interpretações que o Senhor dava a ele? E aí, mesmo. o copeiro lembrou de José. Depois de 2 anos, hein, gente? Nossa. Tia Nayala, Oi. Tia Nayala, sabia que eles mandaram chamar magos, sábios, todas as pessoas que eles pensaram que poderiam interpretar o sonho de Faraó e ninguém conseguiu? Ah, isso
isso mesmo, Mili. Chamaram um monte de gente, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Até que o copeiro lembrou de quem? José. De José. E o rei então mandou chamar José. E sabe qual foi a interpretação do sonho de José? José foi alegre? Foi alegre, foi Ai, todo que feliz bom. para falar dos sonhos. Afinal, quem revelava os sonhos para José era Deus. E servir a Deus é sempre muito Bom. Era a certeza que ele tinha que Deus estava com ele, meio diante as dificuldades. Então, José falou com o rei. Sabe qual é a interpretação dos seus sonhos, rei? Quer dizer que durante 7 anos, assim como essas vacas gordas e esses milhos bonitos, essas espigas bonitas, 7 anos você terá de fartura, muita comida, tudo do bom e do melhor. Mas logo após haverá 7 anos de escassez, não terá comida, terá fome, faltará tudo nessa terra. Gente, essa revelação é muito importante, não é? É mesmo. Sim, é sim, tia Nayala. Gente, mudaria todo aquele país, todo aquilo, o Egito inteiro. É mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? O que, tia Nayala? O rei honrou José. Potifar colocou José como governador do Egito e falou: você ficará por conta de armazenar legal! toda a comida durante esses 7 anos, porque nós vamos armazenar tudo para quando chegar a época da escassez, nós não vamos passar dificuldades, porque nós teremos comida estocada para todo mundo à vontade. Que Tia legal. Nayala, Sim. tia Nayala, você sabia que quando o faraó colocou José como governador do Egito, ele reconheceu o Espírito Santo em José? Ele reconheceu que havia um Espírito divino, uma revelação de Deus em José. Que legal. Que exemplo de vida que José deu, não é? É A palavra mesmo. de Deus fala lá em, acho que Chanala esqueceu o versículo, mas fala que nós somos como carta aberta. Nós somos só as pessoas que olhar para a gente tem que ver em Cristo em nós. E aí José teve a oportunidade de mostrar o poder de Deus que o Senhor tinha dado para ele. Então, às vezes, crianças, você pode legal. mostrar o amor de Deus e o poder de Deus através da sua vida com as suas atitudes. O Senhor não te ensina a ser obediente. Então, onde quer que você vá, seja obediente. O Senhor não deu o dom de revelações, de sonhos para José. Onde que José ia e ele tinha essa necessidade, ele interpretava os sonhos. E aí, Deus nos deu o amor para a gente, porque Deus é amor. Onde quer que nós vamos, nós temos que amar as pessoas. Na nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Nós temos que amar assim como Deus nos ama. Não reclamava. José estava fazendo tudo aquilo que o Senhor colocou na vida dele para fazer e com alegria. E aí, depois de revelar, que a tia Nayala falou, né? Colocou ele para governar, para colocar, armazenar todas as comidas. E aí, eles estavam vivendo naquele tempo de fartura. Então, estavam armazenando tudo. José ficou por conta de fazer isso tudo, gente. Era um José cargo estava muito sendo importante. sábio, né? É mesmo, ele De estava sendo muito escravo, ele foi para sábio. governador do Egito. Ó, Gente, legal. é só Deus que nos coloca nesses lugares, não é? É verdade. tia Só o Nayala. Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Os irmãos de José, aí chegou a escassez. Muitos lugares ficaram sem comida, as pessoas não tinham nada para comer porque elas não tinham armazenado assim como lá no Egito José tinha organizado para armazenar. E sabe quem apareceu no Egito pedindo comida? Quem, tia Nayala? Os irmãos de José. Aqueles que odiavam José, aqueles que bateram e jogaram José no poço, aqueles que venderam José como escravo, estavam ali diante do seu irmão para pedir comida. Mas sabia que eles não reconheceram José? É mesmo? Não reconheceram José. Mesmo assim, José foi lá e deu o que eles precisavam, mas acabou contando para eles quem ele era. E falou: chame toda a nossa família,
chame o meu pai, porque aqui vocês comerão o melhor dessa terra. Gente, que exemplo José deu pra gente. José perdoa eles, tia Nayala. Perdoou, não só perdoou, Tita, como amou eles. Ai, que como legal. cuidou deles. É assim, sabia que nós, mesmo pecadores, mesmo fazendo tudo de errado, Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele mandou o seu Filho único, Jesus, para vir aqui nessa terra, nascer como um bebezinho da barriga da mamãe dele, crescer. Mas Jesus cresceu como nós, mas Ele nunca pecou. Que legal. E um dia, homens maus prenderam Jesus na cruz e mataram Jesus. Jesus derramou aquele sangue, e aquele sangue puro e perfeito de Jesus, que não tinha pecado, nos livrou da morte. Nos limpou Que legal, de que todas legal. as coisas erradas que hoje nós temos no nosso coração. E graças a esse amor de Deus, assim como José amou os seus irmãos, Deus também nos amou tanto, mas tanto, que deu seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que hoje, criança, toda aquela pessoa que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, tenha vida eterna e se torna filho de Deus. Que bom, tia Nayala. Isso não que é legal, criança? Jesus morreu e está vivo. É muito legal, né? Isso mesmo, Tita, porque Jesus não ficou morto lá na cruz, não. Ainda bem, Ao né? terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive com Deus lá no céu, sabia? Vocês sabiam disso, né? Vocês são minha ajudante Eu hoje. sei, eu sei. tia Jesus Nayala. mora no meu coração. Isso mesmo, o meu também. Ah, mas sabia que a gente sabe que ainda tem pessoas, crianças, que não conhecem Jesus, que não sabem desse Jesus maravilhoso que morreu por nós naquela cruz. E sabe o nosso coração sujo que nos faz pecar cada dia mais e mais e mais, essa vontade de pecar, essa vontade de fazer coisa errada? Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem, e limpa todo o nosso coraçãozinho do pecado, nosso coraçãozinho fica limpo, e aí nós nos tornamos filhos de Deus. É, E tia a palavra de Nayala. Deus fala que Jesus subiu, mas Ele deixou o Espírito Santo aqui para Isso. nos ajudar a fazer as coisas certas. É, tia Nayala, eu sempre peço ao Espírito Santo para me ajudar. E quando eu tenho alguma dificuldade, eu oro e falo assim: Espírito Santo, vem, me ajuda, me ensina. E sabe que o Espírito Santo me ajuda, tia Nayala? Eu acredito, Tito, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo te ajuda. Ele fala assim: olha, presta atenção no que você vai fazer. Eu sempre ouço isso no meu coraçãozinho, sabe? Eu presto atenção. Às vezes eu faço errado, mas às vezes eu faço certo. Eu acredito, Tita. O Espírito Santo, Ele está conosco, nos conduzindo pelo caminho certo. Às vezes a gente escuta aquela vozinha assim: não faça isso. Aí a gente fala: isso é coisa da nossa cabeça, deixa eu fazer. É nada. Igual Samuel na ministração lá da cadeira. Vocês lembram do Samuel que ficou preso na cadeira porque ele ficou escutando o que os outros falavam para ele fazer de errado, ao invés de ouvir a criança que estava ajudando ele fazer o certo? Às vezes o inimigo fala para a gente fazer alguma coisa de errado e o Espírito Santo está falando para a gente fazer o certo. E a gente tem que escolher o certo ou o errado? O certo, né, tia Nayala? Aquilo que agrada a Deus. Isso sempre mesmo. o certo. E aí, crianças, assim como José, que durante todo o seu caminho, todo o seu percurso, passou por muitas dificuldades, mas continuou firme na palavra, continuou em obediência, continuou escolhendo obedecer e servir ao Senhor, criança. Assim é você, criança, que também durante toda a dificuldade, esse tempo que você está em casa, olha para você ver, José ficou muitos e muitos anos na prisão, sem ter feito nada de errado, por ter falado não para o pecado, e ele ainda ficou lá na prisão, mas ele se alegrou todo o tempo e confiante que o Senhor tinha o melhor para ele.
assim também nós nos sentimos em casa. Nessa pandemia, às vezes a gente se sente preso dentro da nossa própria casa. E aí a gente reclama, A gente fica acha triste. ruim. Não fica? Fica triste. A gente fica triste, acha ruim, reclama, fala com a mãe que tá achando tudo ruim, briga com o irmão. Ixi, é uma bagunça só. Sendo que nós estamos no nosso lugar seguro, onde José queria estar desde o início, do lado do papai dele. É Quietinho mesmo. lá, seguro. É mesmo. Não É é? verdade, tia E a gente está Nayara. com esse tempo de poder ficar com o papai e com a mamãe, curtir a nossa família, onde nós estamos protegidos, nos sentindo amados e protegidos, e a gente está reclamando. Então, crianças, nós aprendemos, assim como José, nós devemos, obedecer a palavra do Senhor e amar as pessoas, assim como José escolheu amar os seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles fizeram de errado. E José poderia muito bem nunca mais olhar na cara dos irmãos dele e falar assim: vocês não tentaram me matar, agora vocês vão passar fome, agora vocês vão colher os frutos daquilo que você fez, agora você vai viver tudo aquilo que você fez de mal comigo. Mas não, mesmo diante da situação que José estava, que ele podia dar o troco nos irmãos dele, ele escolheu mais uma vez ser Jesus na vida dos irmãos e demonstrar o amor de Deus. Ele escolheu acolher, ele escolheu amar, ele escolheu cuidar, proteger os irmãos dele. Assim como você, criança, escolha amar, escolha proteger, escolha cuidar aqueles que estão à sua volta. Então, crianças, antes da tia Nayala ler o versículo de hoje, nós vamos agora orar com aquelas crianças que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas. Aquelas crianças que ainda não fizeram essa oração. Você, criança que está em casa, nós sabemos que a Mili e a Tita já fizeram essa oração. Isso mesmo. Mas às vezes, criança, você em casa nunca fez a oração reconhecendo que você peca, que você fez algo de errado. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor diante dos nossos pecados. Então agora nós vamos reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então vamos fechar os nossos olhos, crianças. A tia Nayala vai falar e vocês vão repetir. Papai do céu, Papai do céu, eu reconheço eu reconheço que sou pecadora, que sou pecador. pecadora, que às vezes eu faço que às vezes eu faço coisas que não agradam a Deus, coisas que não agradam a Deus. mas eu não quero fazer mais isso. Mas eu não quero fazer mais isso. Eu aprendi hoje Eu aprendi hoje que Deus me ama tanto que Deus me ama tanto que mandou Jesus, o seu Filho único, que mandou Jesus, seu Filho único, para morrer no meu lugar. para morrer no meu lugar. E o seu sangue puro E o seu sangue puro pode limpar todo o meu pecado. pode limpar todo o meu pecado. Então, Jesus, Então, Jesus, entra no meu coração entra no meu coração e limpa todo o pecado. e limpa todo o pecado. Eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. e Salvador da minha vida. Amém. Criança, você que fez essa oração pela primeira vez, sabe o que significa? Que agora está tendo uma festa no céu! A palavra de Deus fala que toda vez que uma criança ou uma pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, há uma grande festa no céu. Então acredito, criança, que está uma festa muito legal lá em cima e aqui também. Nós também Mesmo. estamos muito felizes com essa oração, que você possa agora ser conduzida pelo Espírito Santo. Que agora você é filha de Deus, agora você faz parte da família. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então, criança, assim você, como acabou de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, que agora o Espírito Santo vai te conduzir. Criança que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo dentro de você, vai escolher amar e obedecer. Assim como a palavra de Deus. Ô Mili, você lê para mim? Eu leio, tia Nayara. Tá lá em Gálatas, tia Nayala vai ler aqui, abrir.
E eu vou colocar você para ler para mim, tá bom? Tá bom. Tá lá em Gálatas 6:9. Pode ler. É Gálatas 6:9. Isso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ah, parabéns, gente. Isso fala totalmente sobre a vida de José. José desanimou? Não! Ah, José falou: ah, não, agora cansei, já fiz coisas demais, agora eu quero desobedecer. Não. José escolheu obedecer e amar ao próximo. E o que aconteceu? Ele colheu bons frutos? Sim. José teve fartura, José teve a reconciliação com seus irmãos, José pôde ajudar o seu papai. E imagine a felicidade de Jacó quando descobriu que José não estava morto e ainda era o governador do Egito. Que legal. Gente, eu acredito que Jacó deve ter feito uma festa, deve ter agradecido tanto a Deus, ele deve ter ficado muito, 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 muito feliz. Criança, assim como a tia Nayala também, a mamãe, o papai fica muito feliz quando você escolhe obedecer, quando você escolhe fazer o que é certo. Toda bênção que o Senhor derrama sobre a sua vida vem por causa da sua obediência, por causa das suas boas escolhas. Então continue, criança, obedecendo. E você que tem dificuldade, peça ao Espírito Santo para te ajudar, tá bom? Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, o seu lar, a sua família. Fique em casa, continue protegido no seu lugar, no seu ninho de amor. Tia Nayala ama muito você, estou morrendo de saudade. E não perca no próximo domingo, que tem uma história muito, 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 muito legal. Você não pode perder. Beijo no seu coração. Tchau. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo. E crianças, Deixa o like. Tchau. Tchau.